Você considera que rotina é uma liberdade ou é uma prisão para a criança? Será que planejar, montar uma rotina diária, semanal, mensal é bom para a criança ou será que vai ficar presa demais? Afinal, ela é uma criança. Ela vai virar um adulto e ela vai ter que cumprir muitos compromissos. Nesse vídeo eu quero falar com vocês que a rotina ela é libertadora para a criança na primeira infância. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo ao meu canal Movimento aqui de Sênior. É muito bom ter você aqui mais uma vez. E aí, como que anda a rotina do seu filho por aí? Você consegue manter uma rotina com ele diariamente, na maior parte das vezes, ou na maior parte das vezes vai vivendo a vida mesmo, conforme as coisas vão acontecendo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês como que a rotina pode contribuir para o desenvolvimento da criança e também quero deixar algumas sugestões para você analisar antes de montar a rotina da criança na primeira infância. Você sabia que as crianças são melhor estimuladas quando elas têm uma rotina planejada? Criar um cotidiano com horários e atividades diárias para se cumprir contribui com a organização da vida diária e também ajuda a criança a evitar situações de estresse. Quando a criança sabe o que vai acontecer em seguida, isso acalma ela, isso traz tranquilidade porque ela sabe o que vem a seguir. É claro que a gente não vai criar uma questão de rotina engessada, afinal elas são crianças, não são robôs. A gente vai analisando conforme elas vão respondendo como que tá indo, se elas estão conseguindo manter a rotina bem, se isso não está trazendo estresse para elas em vez de estar contribuindo. Então, primeiro que a gente precisa entender é que uma rotina ela não é engessada, inclusive a nossa rotina como adulto, ela não é engessada. E a gente precisa entender que vai ter dias que não vai ser possível, mas que a gente não pode deixar esperar a criança crescer para começar a fazer isso. Na primeira infância, organizar uma rotina já é importante e contribui com o desenvolvimento dessa criança, inclusive com essa questão de acalmá-la, de deixá-la mais relaxada. Uma outra questão para se analisar. Muitas vezes as crianças se sentem sobrecarregadas e se sentem também pressionadas pela alta demanda de atividades que elas têm diariamente, ou mesmo a alta demanda de atividades escolares. E aí a gente também precisa levar em conta isso para ser mais maleável quando for organizar essa rotina da criança. Então é importante que nessa rotina ela também tenha tempos livres. Na primeira infância, ter tempo livre é muito mais importante do que ter atividades para fazer, do que fazer, por exemplo, algum esporte, ou alguma coisa de música, ou alguma coisa relacionada à dança, enfim, seja o que for. É mais importante para a criança ter esse tempo livre e ter essa possibilidade de aprender, de vivenciar, do que ter um compromisso com alguém ensinando algo para ela, alguém falando para ela fazer isso, fazer aquilo. Ela precisa ter esses tempos para ser estimulada para a criatividade e para saber lidar com o ócio, para saber lidar quando vier o tempo em que agora não tenho nada para fazer, o que eu faço? E agora? Muitas crianças hoje em dia não conseguem suportar a própria presença. Quando elas se deparam com um momento em que, não tem nada para fazer, elas ficam quase que em desespero. Por que isso? Porque elas se acostumaram de que todo tempo elas têm alguma coisa para fazer. Então, elas também precisam ter esse tempo livre para que elas criem e inventem a coisa que ela vai fazer. E não ficar dependendo de alguém mostrar para ela o que ela pode fazer, ensinar alguma coisa, mas ela também aprender por si mesma a ir atrás, inventar, aprender alguma coisa. De forma geral, ter uma rotina na vida da criança é uma forma de ensinar valores e também de contribuir com o seu comportamento. Além disso, com o passar do tempo, essa rotina pode contribuir com algumas habilidades, por exemplo, a criança ter autonomia, controle emocional, pertencimento e concentração. Além disso, ter uma rotina também ensina para a criança que as coisas têm hora certa para se fazer, que tem horário para se fazer tudo. Então ela aprende também sobre questão de responsabilidade, que tem coisas que precisam ser feitas primeiro, cumprir suas responsabilidades e que ela vai ter um tempo também que vai ser um tempo de lazer, de diversão. E por isso que quando a gente estabelece isso na primeira infância, a gente está trazendo toda essa bagagem de estímulo e proporcionando esses ensinamentos para a criança desde a primeira infância. Por exemplo,
Aquela criança que quebra os brinquedos com muita facilidade, que não cuida muito das suas coisas. É claro que a gente precisa abrir uma aspas aí. Existe um período em que a criança quer desmontar tudo, mas é pela pesquisa, pela questão de saber o que tem lá dentro, do que aquilo é feito. Fora isso, as crianças têm muito essa questão de ter as coisas muito fácil, elas não sabem o quanto que custou ter aquilo, porque a gente não ensina, porque a nossa vida tá tão rápida, tão agitada, que a gente não tem tempo para parar e ensinar. Será que não tem tempo ou será que tá faltando priorizar algumas coisas da nossa vida? Fica aí uma questão pra gente refletir. Mas, quando a gente traz essa questão da rotina dentro da primeira infância, então a gente também tá colocando pra criança que você é pequeno, mas você precisa aprender a ter responsabilidade sobre as coisas. Você também precisa aprender que não dá pra fazer as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. Então a rotina ensina isso pra criança. Ela sabe que existe um passo a passo para fazer as coisas. Por exemplo, quando a gente permite com que a criança escove sozinha, existe um passo a passo para isso. Tem um momento que ela pega a escova, coloca a pasta na escova, ela faz algum bochecho antes, com uma água e depois escova o dente, ou primeiro ela escova e depois faz um bochecho. Existe um passo a passo. E a rotina também ensina esse passo a passo, e também é importante, mesmo pequenininha, nós ofertarmos para a criança essa questão dela aprender a ser responsável, dentro do limite da idade dela, levando em conta as habilidades que ela já tem até. Outra questão boa da rotina é que para a criança aprender, ela precisa de repetição. Então, se ela tem uma rotina, ela tem uma rotina semanal, aí ela vai sempre fazer algumas coisas em determinado tempo. E isso vai ensinando para ela. Quanto mais ela repete, mais ela vai aprendendo e vai entendendo as situações, vai adquirindo alguns hábitos, vai entendendo a importância de organizar, de planejar, de analisar. E isso é rico, isso é poderoso demais para o desenvolvimento da criança, contribui demais com a questão emocional da criança, com a questão de cuidado próprio, com a questão de independência, além de contribuir grandemente com habilidades motoras, Porque se ela tem uma rotina e tem coisas que ela precisa fazer, ela vai ter que manusear essas coisas, vai ter que se movimentar. Então, também está estimulando a parte motora, organização espacial, coordenação motora global, coordenação visomotora, coordenação motora fina. Mas e aí, como que eu faço essa organização da rotina do meu filho? Entendi a importância, entendi que tem aí liberdade e não prisão, entendi que eu também preciso relevar que alguns dias não vai dar certo para seguir aquela rotina. Eu vou precisar de um quadro, vou precisar de um planner, vou fazer no computador. Faça como for mais fácil aí para você, como ficar melhor. Mas a dica que eu quero deixar é que, para você montar uma rotina e quiser que essa criança olhe e participe dessa rotina, na primeira infância o interessante é que isso sejam por imagens. Tem alguns cards que você pode encontrar na internet. Esses cards são imagens de coisas que ela vai fazendo. Imagens de uma criança comendo, de uma criança dormindo, fazendo tarefa de casa, brincando, fazendo natação. Enfim. Você consegue encontrar esses cards com essas imagens na internet, consegue imprimir. E você pode usar, se você quiser, por exemplo, pegar um quadro e ir colando aqui todo dia o que aquela criança vai fazer, por exemplo. Mas faça da forma como ficar mais fácil para você. O que você precisa levar em conta? A minha sugestão a gente sempre pensa na rotina, na primeira infância, para cuidar os horários que essa criança come, os horários que essa criança dorme. Quando ela começa a fazer alguma atividadezinha, por exemplo, uma natação de bebê, aí tem ali, também entra na rotina. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para vocês não esquecerem de colocar na rotina da criança algumas questões. Lembra que eu disse para vocês que criança precisa movimentar o seu corpo? Então, dê prioridade para que, se possível, todos os dias, dentro dessa rotina da criança, tenha um momento de parque, que ela vá num próximo aí da sua casa, um parque de bairro, alguma praça próxima da sua casa, ir num balanço, ir num escorrega. É muito importante esse período para a criança,
porque são momentos em que ela descarrega a energia que ficou acumulada, principalmente para aquelas crianças que já vão para a escola. Muitas escolas aí que fazem com que as crianças fiquem o tempo todo sentadas nas suas carteiras. Tem que lembrar que se a criança ficou muito tempo parada, ela precisa ter tempo para descarregar a energia, e ela descarrega como? Brincando, se movimentando, e no parque isso vai ser maravilhoso. Uma segunda sugestão é: coloque momentos de natureza, para você visitar um zoológico, um parque, andar com o pé no chão. Isso traz um equilíbrio pra gente. É muito importante, inclusive para nós adultos, andarmos com o pé descalço, na grama, na terra, na areia. É importante porque isso relaxa o nosso corpo. A natureza faz muito bem para nós. Ver a natureza, ver os pássaros, as plantas. Essa questão da natureza traz para a criança concentração, calma, tranquilidade, aprender a observar as coisas. A gente vive num mundo muito agitado. As telas, a tecnologia trouxe muito isso para a vida das nossas crianças. Elas não têm mais paciência, a todo tempo elas querem, não aguentam esperar. Veja só, coloca no celular, o celular na mão da tua criança para ela assistir um videozinho lá no YouTube. Ela não vai dar conta de esperar aquele vídeo terminar, ela já vai ver o próximo vídeo ali de sugestão e vai clicar em cima, Então as telas alterou isso nas nossas crianças. Elas não conseguem apreciar a natureza. Então tenta colocar isso na rotina da sua criança quantas vezes forem possíveis. E a terceira questão que eu já frisei no vídeo até agora: deixe momentos livre para essa criança. E aí é um momento de brincar livre, um momento de ócio, um momento de lazer em que ela vai escolher o que ela tá afim de fazer. Porque nesses momentos é quando a gente descobre o que se passa na cabecinha dessa criança. Toda a preocupação que ela tem, angústia, alguma questão emocional vai aparecer nesse momento que ela for brincar livre. Ela vai mostrar alguma situação, às vezes na escola tá incomodando ela, ou a rotina dela tá tão estressante para ela que vai aparecer ali naquela brincadeira. Os pensamentos dela, o que ela tem consumido, se os valores que você tenta passar para ela, será que ela tá absorvendo? Tudo isso vai aparecer na hora dela brincar livre. E aí nesse momento que ela vai brincar livre, fica a minha dica: observe, fica de olho no que ela tá fazendo. Não necessariamente você precisa parar para brincar. É claro que esse tempo da mamãe e do papai pararem para brincar com a criança é importante, mas é importante também esse momento dela brincar sozinha. Você fica observando o que está acontecendo, o que ela faz, a forma como ela organiza a brincadeira, o que ela fala, como que ela conduz aquela brincadeira. Então dá uma observada que você vai aprender muita coisa do seu filho que às vezes você ainda não tinha observado. E também quando você for sentar para montar essa sua rotina, lembre-se de que a criança, ela vai se comportar também de acordo com os estímulos daquele ambiente. Então preste atenção nisso. Às vezes o comportamento do seu filho mudou porque lá no ambiente de alguma coisa que ele faz na rotina dele tá tão conturbado, trazendo tanta estimulação para ele que alterou o comportamento dele. De repente, do nada, ele tá gritando muito, ele tá mais agitado, ele tá intolerante, ele não tá muito paciente. Então preste atenção, porque às vezes pode ser alguma coisa na rotina, das atividades rotineiras dele, que está contribuindo com isso. E lembre-se que o acompanhamento do papai e da mamãe é de suma importância para a primeira infância. É no ambiente familiar que a criança pode organizar melhor o tempo, pois ela pode começar a prever melhor o que vai acontecer e consegue se adaptar mais rápido para a próxima coisa que ela precisa fazer. O apoio e o acompanhamento dos pais é um aspecto vital que favorece significativamente o desenvolvimento dessa criança, seja o desenvolvimento intelectual lá na escola, no aprendizado pedagógico, seja o desenvolvimento do domínio de si mesmo, seja o desenvolvimento corporal, seja o desenvolvimento mental, seja o desenvolvimento cognitivo. Enfim, ele vai ser baseado a partir da família. A partir dali, aquilo vai sim influenciar no seu desempenho, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, essa rotina também precisa ter essa base familiar e ser um acolhimento bom para a criança. Precisa ter a participação diária, por isso que é importante você sempre observar. Às vezes pode ser que você organizou aquela rotina e você vai ter que mudar, vai ter que tirar alguma coisa. É sempre bom ter esse apoio, esse estar juntos em família para ir percebendo como que essa criança está evoluindo. Espero que você também tenha visto
que a rotina é uma liberdade para a criança e que a rotina contribui sim com o desenvolvimento infantil da criança. Conta pra mim nos comentários como que tá a rotina por aí. Você já conseguiu estabelecer ou estão em desenvolvimento de colocar a rotina em prática? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!